Bom dia, alunos do 7º ano. Eu sou a professora Daniele e eu vou mediar hoje a aula da professora Andreia. A videoaula de hoje, palavras vestem textos e isso significa... Vamos lá? A habilidade trabalhada na aula de hoje. Fazer uso consciente e reflexivo da norma padrão em situações de fala e escrita em textos de diferentes gêneros, levando em consideração o contexto, a situação de produção e as características do gênero. O tema da aula, utilização da linguagem. E os objetivos da aula de hoje, compreender a língua como objeto de interação social, compreender a língua como um fenômeno que varia de acordo com os interlocutores e o contexto de produção, reconhecer a importância do uso consciente e reflexivo da norma padrão sobre a perspectiva de gêneros textuais. Agora é com você, professora Andreia. E aí, Belê? Pode pá, é nós. Pode pá, é nós. Pode pá. Vocês acharam estranho isso? Não, vocês estão no lugar certo, é aqui mesmo, fiquem por aqui. É aula de língua portuguesa, né? Acho que vocês pensaram aí que não estava combinando muito bem, né, com a nossa figura. Mas vamos lá, vamos aproveitar para fazer, então, um levantamento de conhecimentos. Certo, Dani? Certo. Vamos fazer algumas perguntinhas. A gente fecha o chat aí 2 minutinhos, fecha entre aspas, né? Abre o chat fica rodando e a gente fica esperando vocês responderem. O que você achou desse cumprimento? Cumprimento, hein? 2. Houve comunicação entre nós, os interlocutores? Nós, né? Você, eu, Dani. Você me entendeu? Como você esperava que eu o cumprimentasse? Você acha que o cumprimento foi adequado ou inadequado e por quê? Então pensem nessas questões. Vamos lá. Começando. Alguns responderam, então vamos lá. O que eles acharam do cumprimento? Muitos colocaram legal, normal, porque para eles é normal, né? Uhum. Informal. A Isabelle colocou inadequado porque está na área de trabalho. A área de trabalho parece até a tela do computador, né? Isso. Local de trabalho. Muito bem. Aí a segunda, houve comunicação entre nós? Eu acho que eles não conseguiram, mas olhando pelo chat geral, sim, eles entenderam, porque para eles é comum, enfim. Como você esperava que eu cumprimentasse? Tendo em vista a resposta de alguns, teve uns que colocaram assim, não esperava. Tá, ok. Né? Então, talvez eles não esperavam porque você é a professora, está na televisão, centro de língua, centro de mídias. Ok. E a última, você acha que o cumprimento foi adequado ou inadequado? Inadequado, alguns colocaram achou engraçado, estranho. Estranho, a Júlia colocou que achou engraçado. De fato, Júlia, é engraçado mesmo. As possíveis respostas, então, vocês, na verdade, vocês colocaram isso mesmo, estranho, duvidoso, diferente, curioso, intrigante, entre outros, né? A segunda questão, houve comunicação? Houve. Por isso que alguns, inclusive, acharam que isso era normal, né? Houve interação. E que, na verdade, foi o quê? Um cumprimento de bom dia, né? Vocês se cumprimentam assim, né? Como você esperava que eu cumprimentasse? Possivelmente, vocês diriam, bom dia, tudo bem? Que bom, estamos bem, né? Imagine, nós falamos, e aí, belê, pode pá, é nós. Que significou tudo isso, né? E o cumprimento foi adequado ou inadequado? Então, nós temos aqui a Isabelle, muito bem, Isabelle, que disse inadequado. A Isabelle tem toda a razão. Embora tenha havido comunicação entre nós, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. E isso é para todas as situações de comunicação, né? Eu aqui ocupo um lugar social. Qual é o meu lugar social aqui? Você sabe muito bem disso, você está aqui para assistir uma aula de língua portuguesa. E você, logicamente, não vai esperar que a professora que esteja aqui fale com você tão informalmente. Pode ser que aconteça algumas vezes? Pode ser. Inclusive, é uma maneira de eu me aproximar de vocês. A gente cria uma identidade
se eu colocar essa e um questão. certo vínculo, né, Deia? Porque a gente Isso. vai estar em tantas aulas com vocês que, de certa forma, a gente acaba se aproximando. Mas a linguagem realmente não foi a mais usual também. Não foi, nem é a minha. Na verdade, não é a minha. Eu posso fazer Isso é importante. Alguém colocou aqui, não é a cara da professora. Sim. Pelo jeito, é estranho. Sim, exatamente, não combina. Então, vocês viram que isso não combina, ok? Muito bem. Inadequado. O cumprimento, então, foi inadequado. E por quê? Porque está, então, em desacordo com o contexto de produção. O contexto de produção é tudo o que está acontecendo. Isso aqui é uma aula de língua portuguesa, né? E, inclusive, pode comprometer o que eu esteja mediando de conhecimento para vocês, né? A nossa construção de conhecimento aqui, ela se dá na interação, então isso pode comprometer, né? Afinal de contas, toda essa parte de linguagem informal, vocês já trazem isso, vocês sabem estabelecer isso. E quando vocês vêm para a escola, vão para a escola, né? Ou estão agora assistindo aula, é porque vocês, na verdade, precisam se aperfeiçoar um pouquinho mais na norma padrão, né? É para isso mesmo. Então, eu preciso estar aqui para isso. Então, eu preciso saber como você se comunica para depois a gente começar a ajeitar tudo isso. E uma dica legal é até através da leitura, né, Andréia? A gente aperfeiçoa a nossa linguagem, a nossa forma de falar muito através da leitura. Muito importante a leitura. Muito importante a leitura. E a gente vai fazer o que agora? Uma leitura. A gente vai fazer uma leitura, exatamente. Vamos lá? E aí vocês comecem a prestar atenção agora nesses dois textos que nós vamos apresentar para vocês, certo? Você começa, Dani? Começo. Vamos Texto lá. 1, a carta. Deixa o texto para eles, né? Melhor, né? Na tela. A carta pero Vaz de Caminha. Senhor, posto que capitão mor desta vossa frota, e assim os outros capitães escrevam a vossa alteza a notícia do achamento desta vossa terra nova, que se agora, nesta navegação, achou, não deixarei de também dar disso minha conta a vossa alteza, assim como eu melhor puder, ainda que para o bem contar e falar, o saiba pior que todos fazer. Todavia, tome vossa alteza minha ignorância por boa vontade, a qual bem certo creia que para amorforzentar, nem afear, aquilo não há de pôr, mais do que aquilo que vi e me pareceu. Até agora, não podemos saber se há ouro ou prata nela, ou outra coisa de metal, ou ferro. Nem lhe a vimos. Contudo, a terra em si é de muitos bons ares, frescos e temperados, com os de entre Douro e Minho, porque nesse tempo da agora, assim os achávamos como os de lá. Águas são muitas, infinitas, em tal maneira é graciosa, que querendo aproveitar, dar-se-á nela tudo por causa das águas que tem. Beijo as mãos de vossa alteza, deste porto seguro, da vossa ilha de Vera Cruz, hoje, sexta-feira, 1º dia de maio de 1500, pero Vaz de Caminhas. Bom, Dani, você percebe que é até difícil para a gente ler, né? Né? Tem até umas travas aí nas palavras, porque não é do nosso cotidiano, né? Então, o hábito da leitura, como eu acabei de mencionar, se nós lêssemos muitos textos assim, ficaria tranquilo, né, Andréia? Mas não é o nosso hábito. Não, está longe, né? Ainda bem, 1500, graças a Deus que está longe, né, gente, de nós. Nós temos a carta de Pero Vaz de Caminha, então, com uma linguagem bastante formal, né? E apropriada para a época, né? Exatamente. E numa norma padrão, bem distante de nós, e em que isso implica, por exemplo, né? Isso vai implicar na compreensão do texto, claro que vai. Vocês devem estar dizendo aí, nossa, não entendi absolutamente nada. E com certeza não entenderam, né? Ou entenderam algumas coisas, entenderam por cima, porque já ouviram falar, mas não, se nós pegássemos parágrafo por parágrafo, vocês perceberiam que isso estaria difícil, né? E a carta vai falar do quê? Do achamento, né? Que é uma palavra também já ultrapassada, que seria o descobrimento do Brasil. Não vamos entrar no mérito, assim, se descobriu, se não descobriu,
enquanto a gente analisa texto, a gente precisa se distanciar de algumas coisas, né? Então, a gente está olhando o texto agora. Tá? Professor de história poderia entrar nesse mérito, né? Professor de história certamente tem um monte de coisas para contar para vocês a respeito disso. Outra palavra, aformosentar, né? Aformosentar. Embelezar, o afear, tornar feio, os próprios pronomes de tratamento que acontecem aí, né? O senhor, o vossa alteza, que deixa a coisa bem formal, né? E o pronome de tratamento, ele serve para isso também, né? Para você distanciar as pessoas, né? Você, dependendo da posição que você ocupa, você precisa, às vezes, ser chamado por uma questão, né, É social, né? Exatamente. Ou até, como é que a gente pode colocar? De patente, não é bem patente, mas é mais social em relação à sociedade mesmo. De posição que você ocupa, né? Isso. Algumas coisas são já pré-determinadas, inclusive, pela sociedade mesmo. Bom, tal pessoa tem de ser chamada assim por conta da posição que ocupa. Por exemplo, Andréia, a gente podia dar o exemplo, como você chama seus pais, né? Antigamente, a gente era senhor e senhora. Bença, né? Senhor, senhora. Hoje em dia, às vezes chamam só pelo pai, mãe, ou simplesmente pelo nome, não se referem a eles como senhor e senhora, e sim a você. Sim, né? Eu acho que eu infringi normas aí, porque eu chamo os meus pais de você, mas qualquer outra pessoa, não por conta da idade, mas ou por conta, sim, da hierarquia, eu chamo de senhor e senhora, né? Às vezes as pessoas acham até estranho, mas é uma questão da educação, embora eu não tenha seguido com isso com os meus pais, eles não exigiam isso, mas eles exigiam que, então, com qualquer outra pessoa, fosse o senhor, senhora. Mas, gente, a gente está falando... A questão da informalidade também, Sim. né? Seu pai e sua mãe, tudo bem, você é informal, depende da família, de como é a cultura também, né, André? Sim, exatamente. Então, vamos lá. Passando agora para uma questão... Aliás, são 3 questõezinhas. Nós vamos deixar aberto o chat e vamos dar 2 minutinhos para as 3 questõezinhas, ok? Primeira, o texto que acabamos de ler é uma notícia, reportagem, carta ou entrevista. Segunda questão, quanto à estrutura, que características do texto justificam a resposta dada à questão anterior, que é a questão 1? E na terceira, para você, o que pode ter dificultado o entendimento do conteúdo desse texto? Vamos lá? Aí as respostas. A maioria acertou, colocou carta. Muito bem. Mas a Isamara e a Camille colocou notícia e a Tainara colocou reportagem. Talvez elas tenham pensado na questão de que ele traz informações, né? Porque a carta, ela era para informar mesmo que eles tinham encontrado, e há uma parte de muita descrição, embora a gente tenha pulado, né, essas partes por conta de didatizar a coisa aqui, mas talvez tenha sido por isso. Vamos lá, atenção, meninas. Vamos verificar porque então é uma carta, né, Andréia? Isso, que a então, maioria colocou, e se é uma carta. Sim. Vamos lá. Quanto à estrutura, então, né? O Isaac colocou a estrutura da carta. Não entendi exatamente o que ele quis dizer. A Larissa colocou a construção do texto, a forma de falar. Eu acho que eles não entenderam. Não, acho que eles estão indo para a terceira, quando eles estão falando... Não, tá na segunda mesmo. Ah, tá na segunda? Tá. E a 3 do entendimento, eles colocaram as palavras formais, que foi o que dificultou, de repente, o entendimento. Tá, então vamos voltar na segunda. Então, a estrutura. Nós temos o quê? Um chamamento, né? Que é aí o senhor, que é o vocativo, e ele precisa estar aí entre vírgulas, né? A gente tem uma data, a gente tem o local, a gente tem a despedida e tem a assinatura. Dá até pra gente, né, voltar aqui, ó. Aqui, ó. Olha lá, o Pero vai de caminhas, né? Que naquela época isso vinha no final, hein? Agora a gente tem isso lá no comecinho. Exatamente, né? Olha lá. Sexta-feira, 1º de maio de 1500, né? Isso, e assinando, beijo as mãos de Vossa Alteza, né? Se despedindo e tal, ok? Então, elementos da carta, né? E a terceira, que é, para você, o que pode ter dificultado o entendimento do conteúdo, né?
Alguns colocaram aí a forma de escrita, então a forma, sim, a forma de registro, certinho. Outros colocaram as palavras, né? Sim. O vocabulário. E algumas vezes também A a linguagem. A formalidade. Sim. O linguajar diferente, a Rafaela colocou. Muito bem. E a ordem indireta das frases, né? O que a gente encontra também muito em poema, que talvez dificulte às vezes, né? Sim. Por conta de você tentar fazer o ritmo direitinho, tentar rimar, você inverte e aí dificulta, né? E aí a gente começa a procurar o sujeito, né? Para ver por que está concordando, mas por que o verbo está aqui? Está antes, de repente, do sujeito que está lá atrás, no final da frase. Exatamente. Vamos lá. A quarta questão, a quarta e a quinta, na verdade, nós vamos fazer juntos, né, Dani? Sim. Então eu vou ler a quarta. Pode abrir o chat, então. Pode abrir. Vão respondendo, vão participando, a gente vai deixar aberto. A quarta questão. Pero Vaz de Caminha dirige-se ao seu interlocutor de duas maneiras. Quais são elas? Você já deu dica, hein? Eu já dei dica, hein? Eu já dei dica de tudo isso. E a B? A letra B. Uma dessas formas de tratamento revela o papel social exercido por esse interlocutor. Identifique. Papel social, de repente, para deixar claro, qual é o papel social da Andreia hoje e o meu papel social hoje na aula com vocês? Qual é o papel de vocês hoje? Isso, entendeu? exatamente. Uma dica, para a gente não dar a resposta. Uma dica. Deixa eu falar mais um pouquinho do papel social. Ao longo do dia, na verdade, é como se nós utilizássemos máscaras, certo? Não é no bom sentido que eu estou falando isso, tá? Uma hora eu sou a professora Andreia, uma hora eu sou a esposa Andreia, uma hora eu sou a mãe Andreia. E para cada uma, olha, de 3 situações simples, eu utilizo uma linguagem diferente, certo? No sentido de eu adapto, né, a minha... De acordo o com modo, o contexto, isso, de quem vai receber a informação, exatamente, do tipo de diálogo, né, exatamente. Andreia? Eu saindo daqui, eu não sou mais a professora Andreia, eu sou a colega, amiga da Dani, Andreia, entendeu? Já é outro esquema, outra linguagem. Então, vocês imaginem se a gente conseguisse, acho que nós teríamos menos problemas, né? Se cada um se colocasse na sua posição social e entendesse que a partir dela você vai montar o que você pode, o como você vai falar, né? Em que momento nós teríamos menos intolerância. Ah, com né? certeza. Se a Menos gente intolerância. soubesse, inclusive, falar com quem falar, quando falar, como falar, né, Andréia? Né? Porque é mentira aquela coisa que aparece na internet que, eu sou assim mesmo, eu falo a verdade, sou verdadeira. É o sincericida. Se você não aguentou, né? o problema é seu. O sincericida é assim. Sincericida. E aí, ó, todo mundo vai se afastando, Verdade. certo? Então, tomar cuidado. Porque é o modo como a gente fala que é muito mais importante do que o que a gente fala. Né? Até porque se eu disser assim, ai, bonitinha, esse bonitinha, ele foi irônico. Não necessariamente ele quis dizer né? que ela é bonitinha, né? Exatamente. Beleza? Vamos lá. Verificar as respostas? Vamos verificar. Então, vamos lá. A 4, vão respondendo a 5, tá, gente? Porque ficamos muito na 4. Então, vamos lá. A 4, quais são elas, né? As formas. Aí eles colocam assim, ó. A Isabelle, o João Vitor e o Felipe. Senhor e Vossa Alteza. Muito bem. Certinho, Senhor e Vossa Alteza. A D, uma dessas formas de tratamento revela o papel social. Eles ainda não conseguiram responder. Posso dar uma dica para vocês em relação ao chat? Pode. Se você percebeu que muita gente já respondeu a A, A4, A1, seja lá qual for, responda a outra. Vai para a próxima. Isso, porque aí você participa, a gente consegue ver a sua participação real, porque muita gente respondendo a mesma, às vezes a gente não consegue ver as outras, né, Andréia? E a gente quer saber realmente a sua opinião, o que você acha, o que você colocou como resposta, tá? Ok, mas nós tivemos 2 respostas, né? Para a letra A. Senhor e Vossa Alteza. Senhor e Vossa Alteza, muito bem. Senhor, eu posso falar com qualquer pessoa com quem eu não tenha muita intimidade, né? Eu posso chamar de Senhor. Mas e Vossa Alteza? Quem seria Vossa Alteza? Não é para qualquer eu pessoa. Poderia chamar né? Andréia? Vossa Alteza, Andréia. Não, também não ia combinar. Acho que é mais fácil o e aí, belê.
E aí, beleza, Acho que né? combina um pouco mais Acho do que que o é. Vossa Alteza, hein? A Natália respondeu a B aqui, ó. Respondeu a B? Ela respondeu, forma de tratamento. Ela Tá. colocou que o Pero Vaz de Caminha, ela colocou escrivão. Pero Vaz de Caminha era escrivão, certinho. Esse era o papel dele, mas o interlocutor do Pero Vaz de Caminha, quem era? Quem Pra era o quem ele Vossa estava? Alteza? Para quem ele estava escrevendo, né? Fica difícil porque a gente pegou trechinhos do texto, não saber quem era, mas pelo pronome de tratamento aí, a gente tem a certeza de que seja alguém da realeza. Verdade, porque não é todo mundo que a gente chama de Vossa Alteza, né? Então, era para um rei, né? Naquela época tinha esse pronome de tratamento também para o rei, até o século XV e depois, no final do século XVI, de XV a XVI, no final do XVI, na verdade, foi oficializado que seria, então, Vossa Majestade. A Giovana Certo? colocou o rei, junto com Muito você. bem, E o Giovana. Michel colocou rainha. Rainha, será que as rainhas recebiam carta, tinham esse poder de tomar decisão e de se informar? Pensa bem, Michel. Sua professora de história já deve ter comentado. Exatamente. O papel da rainha naquela época. A próxima, vamos para a próxima? Vamos. 5. Ainda que você ainda que você tiver encontrado alguma dificuldade quanto ao entendimento, esse texto faz referência a que acontecimentos históricos justifique sua resposta com elementos do texto. E até nós já falamos, né? Sim. Sobre o achamento. Isso, o achamento, né? O achamento foi o descobrimento do Brasil, né? E existe uma referência lá no finalzinho, onde a Dani voltou, para vocês entenderem, onde havia a data, onde havia a assinatura do Pero Vaz de Caminha, beleza? Foi maio, se eu não me engano, né? Sim, vamos para o texto 2? Ah, e esse é legal. Esse vocês vão gostar Agora, muito. olha só, olha a diferença, né? Olhou para o celular, não importa nem o que esteja escrito, você já sabe que você conhece. Você já se identificou, né? Já se identificou. E aposto que você já ficou curioso para saber o que está escrito aí. Verdade. Né? Vamos lá? Quer que eu leia? Eu quero. Mozão, cheguei bem, já tô no hotel. Me liga mais tarde. Preciso terminar a pauta da reunião de amanhã. Para variar, o doutor Renato pediu umas alterações de última hora. E como você sempre brinca, manda quem pode, obedece ou tem prejuízo. KKKKK. Te amo, beijos. Ok, vamos lá. Mozão, né? De onde vem esse mozão? É da música. Momoza. Ai, momozinha a música, né? Do sertanejo. Exatamente. E aí a gente tem o tô no hotel, né? Me liga, começando aí com o pronome. Beijos abreviado. Isso, VC abreviado. KKKKKK. Ela ainda fez uma brincadeira. Antigamente era o quê, Andréia? Nada? Se alguém Nada. colocasse Potássio. KKKKK. Como diria o filósofo, potássio. Pois é. Né? Olha, obedece, manda quem pode, obedece ou tem prejuízo. Ela fez uma brincadeira, né? Porque manda quem pode, obedece quem tem juízo. Opa, quem tem juízo. Manda quem pode, obedece ou tem prejuízo, significa o quê? Ou você faz, já que ela está numa empresa, ou você é demitido, certo? Vamos lá. Analisando o texto 2. Esse pode ficar, a gente pode fazer isso juntos, né? Porque tem 9 minutinhos. Isso. Uma mensagem, o texto 2 é uma mensagem eletrônica, uma carta ou um bilhete. Vamos lá? Fácil essa, hein? Tá fácil essa, Quer perguntar 2 enquanto eles respondem? A 2, eu vou perguntando. Que tipo de relacionamento parece haver entre os interlocutores do texto? E a terceira, que palavras e ou expressões comprovam a resposta dada à questão anterior? Certo? Bem legal isso daí. Já tem gente respondendo aqui, Tem, a primeira, vamos lá. A primeira, a Rafaele colocou aqui, mensagem eletrônica. Muito bem, Rafaela. E vários outros, a Stephanie, Pietro, Luiz, vários outros colocaram mensagem. Segunda, que tipo de relacionamento parece haver entre os interlocutores do texto? Namorados, de namoro. Isso, ou namorados, ou eles são casados, né? Diferentemente da carta de Pero Vaz de Caminha, que o Pero Vaz de Caminha era o escrivão e quem estava esperando as notícias era o rei, ok? Olha as posições sociais bem diferentes, né? Vamos lá.
E a terceira, que palavras ou expressões comprovam a resposta dada anterior, de que eles tinham um relacionamento. O mozão, que é muito informal, é um jeitinho diferente de falar, é entre casais, né? Você Cada não um vai arruma o chamar seu. um colega do trabalho de Não, mozão. não dá. Não, impossível, né? E nem o seu chefe de mozão, pelo amor de Deus. Não. A menos que ele seja o dono da empresa do seu marido, ok? Vamos lá. E o te amo, que também justifica, né? O te amo, você Que vai tem um falar. relacionamento amoroso, né? O mozão é que comprova mais, na verdade, porque o te amo você pode ter dito para outra pessoa também, né? Perfeito. Para outras pessoas. Vamos lá. Continuando. Existe mais uma questão aqui e a gente vai fazer também juntos, tá, Dani? Perfeito, Déia. Releia os trechos a seguir e responda ao que se pede. Texto 1. Todavia, tome Vossa Alteza minha ignorância por boa vontade, a qual bem certo creia que para aformosentar nem afear aqui, não há de pôr mais do que aquilo que vi e me pareceu. Texto 2. Preciso terminar a pauta da reunião de amanhã. Para variar, o Dr. Renato pediu umas alterações de última hora. Qual dos textos, então, apresenta um vocabulário de fácil entendimento? Por quê? E a quinta, o que há em comum entre os textos 1 e 2 no que se refere à finalidade de cada um deles, de cada texto. Ok? Essa também é tranquila de responder, né? Dá pra, acho que respondendo agora, no ar. Então vamos. Qual será que é mais fácil, hein, Andréia? O texto 1 lá da carta de Pero Vaz de Caminha, lá de 1500. Nós também já fizemos vários comentários que a resposta vai ficar fácil, né? Vai. Ou esse texto 2 aí que é informal, pelo celular. Eu quis, inclusive, fazer uma sonorização aqui que o celular tocou, né? Vocês viram que era para evidenciar que foi o celular, óbvio, né, gente? Só Foi de tudo proposital. 1.500, só a data de 1.500 e depois o celular, a gente já percebe o que está mais próximo, né? Não Então, por é. que é mais fácil A o gente era da época que o entendimento? telefone era aquele que tinha um círculozinho que você ficava... Lembra? Exatamente. E ainda fui lembrar outro dia que tinha chavinha. Tinha né? chavinha. A gente Para trancava. Hoje tem bloquear. senha, a pra gente bloqueava. Vamos lá. A 4, então. O texto 2 apresenta um vocabulário coloquial do dia a dia, diálogo contemporâneo, algo próximo a nós, ok? Então, é o texto 2. E a 5... Só complementando, André, eles colocaram, é um texto mais fácil mesmo. Ok, muito bom. E na 2, qual a finalidade dos dois textos, né? Tem aí, Dani, alguma resposta? Então, na verdade, eles estão respondendo mais a anterior mesmo. Tá. Né? Eles ainda não conseguiram responder essa, mas eu acho que fica até fácil, né? Fica meio que implícito, de certa forma. Você pode ir verificando com eles. Os dois têm a finalidade de informar algo, guardadas as proporções, né? Um estava dando informações sobre o que ele tinha encontrado, no né? Brasil. Exatamente, naquela viagem. E o outro dando informações a respeito de que havia chegado num lugar e que estava tudo bem, certo? Próxima. A 6. A 6. A 6 é o seguinte, vocês precisam relembrar os dois contextos de produção e então nós fomos falando essa já. Ao longo da aula a gente foi complementando isso. Podemos até colocar já na tabelinha? O próximo, na tabela preenchida já, viu? Porque nós fomos falando ao longo da aula. Então, quem fala, né? Qual é o contexto, no contexto de produção do Pero Vaz de Caminha, quem fala? Pero Vaz de Caminha, é dele a carta. Para quem ele fala? Para o rei Dom Manuel I. De que forma? Ele é formal. Em que momento? Qual é a situação? É uma viagem a trabalho, descobrimento do Brasil, ok? Do texto 2, quem fala? A Natália, que é a namorada ou esposa. Para quem ela fala? Para o mozão, que é namorado ou esposo. Qual a linguagem que ela utiliza? Informal. Qual é a situação, né? Qual é o contexto de produção daquilo? É uma situação cotidiana entre casais, certo? Por Vamos conta lá? de ser no celular, né, Déia? Exatamente. Se fosse, de repente, na empresa, seria mais formal. Sim. Então, sistematizando a aula de hoje? Vamos lá. Devemos adequar a nossa linguagem a cada situação de comunicação. Isto é, considerar o contexto de produção. Quem fala, para quem fala, de que modo, em que momento. Bem como os objetivos a serem alcançados por meio daquela interação social. Há que se considerar também a escolha das palavras e a intencionalidade.
E é assim que surgem os gêneros textuais, ou seja, a partir dos diferentes contextos e das condições de produção. Então, entendam uma coisa, a gente não vai a uma estante e fala, agora eu vou usar o gênero tal. Não. E eles não surgiram assim, eles surgiram das situações de comunicação, ok? Tanto que a gente tem como exemplo agora, as mensagens eletrônicas surgiram da necessidade e da utilização. A nossa okay? própria aula. Aqui no Sim, Centro de Mídia, surgiu do quê? Da necessidade, Exatamente. né? A pandemia, não podia ter aula lá na escola. Como teríamos essa aula? Então, agora a gente tem uma aula online. Eu nunca pensei na vida da aula online. Você já pensou? Não, não tinha pensado. Por isso, olha só, o título Volta só um pouquinho, rapidinho, Sim. no anterior. Por isso, o título da aula hoje era As palavras vestem os textos e isso muito significa, revela, delata. A palavra nos delata, o discurso nos delata, ok? A gente controla até certo ponto, depois a gente não controla mais. Vamos lá? Delatar no sentido de entregar, tá, gente? Isso, delatar nesse sentido, Porque ok? a Andréia foi bem formal aí também, hein, Andréia? Uma palavra nova para vocês aí. Obrigada, Dani. Vamos lá. Atividade para compartilhar. Vocês viram que a Natália fez um discurso lá para o mozão, né? Fez uma mensagem bem informal. E a atividade é para vocês reescreverem essa mensagem da Natália de acordo com a norma padrão e mostrar para o professor, conforme as orientações dele, e compartilhar essa atividade. Vocês vão, eu quero depois que vocês, de alguma forma, coloquem ou numa próxima aula, né? Ou deixa lá no YouTube, no Facebook, o que vocês acharam de ter mudado tudo isso. Vocês vão também, da mesma forma que vocês entenderam no começo da aula, que não combinou comigo o aí beleza, falar, né? E aí beleza, vocês vão entender também que vai ficar um pouco estranho, mas aí vocês justifiquem por quê, ok? Eu acho que é isso, né, Andréia? Espero que vocês tenham gostado, entendido a nossa aula de hoje. A Andréia fez com muito carinho, eu acho que ficou bem clara. Muito, a linguagem do celular está no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E eu agradeço pela oportunidade de mediar aula e até a próxima, pessoal. Muito obrigada, gente. Esperamos vocês na próxima aula, quinta-feira. Quinta-feira. E compartilha lá a atividade. Entra lá no nosso Face, entra lá no Face do Centro de Mídias, no YouTube. Compartilha essa atividade lá que a gente tenta dar uma olhadinha, né? Sim, acho que vai ser legal. A gente vai já ter uma noção de como vocês estão, porque as respostas hoje foram ótimas, hein? E a gente vai usar justamente o quê? O celular, né? Exatamente. Que é uma ferramenta tão usual que a gente usou hoje e mostrou essa linguagem de hoje. Então, eu acho que é isso. Compartilhem aí, coloquem o que vocês acharam da aula. Né, Andréia? Muito obrigada, um beijo e até